Sempre ouvia dos mais velhos que não deveria falar palavrões, especialmente dentro de casa, pois eram considerados malditos. Eu era apenas uma criança na época, e o que vou contar até hoje me faz ter calafrios. Após o acontecido, nunca mais pronunciei um único palavrão. Meus avós diziam que certos palavrões não eram apenas palavras, existiam entidades malignas por trás desses nomes. Acreditavam que proferir tais palavras invocava forças obscuras, trazendo consigo azar e desgraça. Naquela época, eu, sendo apenas uma criança curiosa, absorvia essas histórias com uma mistura de fascínio e temor. O que eu não sabia era que, em breve, enfrentaria uma experiência que mudaria para sempre minha compreensão sobre esses ensinamentos. Sempre que eu proferia algum palavrão, era repreendido por minha mãe. Após o ocorrido, ela repetia uma frase ameaçadora: "Aqui não é seu lugar. Afaste-se da minha casa e da minha família." Certa vez, ela me contou que existiam algumas palavras que nunca deveriam ser pronunciadas dentro de casa, como trapos, desgraça, maldito e várias outras. Eram palavras que, segundo ela, carregavam consigo uma energia sombria. Tais termos não eram apenas vulgaridades, mas chaves que podiam abrir portas para o desconhecido, atraindo forças sinistras que, uma vez convocadas, não tardavam a vir buscar quem as chamou. Meu pai e minha mãe eram separados, e ele pouco vinha em casa, aparecendo apenas cerca de uma vez por mês para pagar a pensão. Não tínhamos muito contato, mas minha ligação mais forte era com meus avós. Eles eram sempre muito prestativos, e eu adorava passar tempo com eles. Sempre que meu pai vinha em casa, era sinônimo de brigas constantes. Eu não entendia muito o porquê eles sempre discutiam, então preferia ficar no meu quarto, tentando escapar da tensão que pairava no ar. Certa vez, perguntei ao meu avô sobre a palavra desgraça e por que não deveria ser pronunciada. Ele me respondeu que essa é uma palavra perigosa para ser dita em casa. Desgraça significa perda das boas graças, desfavor, desvalimento, azar e infelicidade. Mas, muito mais que isso, dentro do nosso lar, ela acaba nos condenando à escuridão, longe de graças divinas. Ele então compartilhou uma lenda sombria associada a essa palavra. Dizia que por trás dela estava a figura de uma velha muito magra, toda suja e cheirando muito mal, com um corpo cadavérico e olhar maligno. Essa figura chegava na casa trazendo dor, sofrimento e miséria a todos da família. Pela lenda, ela aparecia para quem a chamava, com sua boca aberta cheia de dentes podres, deixando o ambiente repleto de insetos como baratas e ratos. Era ela o motivo do sofrimento e também do fim de várias famílias. Aquilo me deixou com muito medo. Pela primeira vez entendi o porquê sempre fui alertado sobre esses palavrões. Após esse relato, sempre que ia falar um palavrão na hora, lembrava das palavras do meu avô e parava, evitando pronunciá-lo. O medo daquela figura assombrada e das consequências sombrias associadas às palavras proibidas tornou-se um poderoso freio para minha língua. Certa vez, ao chegar em casa da escola, antes mesmo de entrar, ouvi gritos e barulhos de pratos se quebrando. Quando entrei, meu pai estava lá e minha mãe, fora de si, quebrando a cozinha toda. Num surto de raiva com meu pai, ela gritou desgraça repetidas vezes dentro de casa. Como já faz muito tempo, não me lembro do real motivo que a deixou tão nervosa, já que meu pai não morava conosco.
mas me lembro dela gritando essa palavra e de ver a cozinha com muitos copos e pratos quebrados. Logo depois da discussão, ela se trancou em seu quarto e caiu num choro profundo, tão profundo que eu conseguia ouvir seus soluços do lado de fora. Com minha mãe trancada no quarto e meu pai partindo em silêncio, um arrepio percorreu minha espinha. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo além da compreensão estivesse presente naquele momento. Enquanto observava os estragos na cozinha, copos e pratos quebrados espalhados pelo chão, um medo crescente se instalava em meu peito. A escuridão da casa parecia mais densa do que nunca, e o silêncio, agora opressivo, era quebrado apenas pelos soluços abafados de minha mãe vindo do quarto. Pela primeira vez, mesmo em meu próprio lar, senti-me vulnerável e exposto a algo que escapava à minha compreensão. Os calafrios percorriam meu corpo, como se o ambiente ao meu redor estivesse impregnado de uma presença sinistra. O medo se misturava com a incerteza do que poderia acontecer em seguida. A casa, antes cheia de vida, tornara-se um palco sombrio para algo que não conseguia explicar. Ao observar os destroços na cozinha, cada pedaço quebrado parecia sussurrar uma história de caos e desespero. A sensação de estar sozinho naquele ambiente danificado, com minha mãe chorando no quarto e meu pai partindo em silêncio, tornou-se quase insuportável. Fui tomado por um receio inexplicável, como se o próprio local estivesse reagindo aos eventos recentes. O medo, antes apenas uma sombra distante, agora se materializava em cada sombra e cada canto escuro da casa. Eu mal podia acreditar que o lugar que chamava de lar havia se transformado em um cenário de angústia e desconforto. Com aquele sentimento de medo e uma inquietação profunda, corri para o meu quarto e me refugiei na cama. Tentei me distrair ligando a TV, mas as imagens e os sons do caos recente persistiam na minha mente. A briga dos meus pais, os objetos quebrados e as palavras sombrias do meu avô sobre a desgraça ecoavam como um mantra perturbador. Cada som vindo da casa parecia carregar um peso sinistro, como se o ambiente estivesse saturado com uma energia sombria. A luz da TV projetava sombras pelas paredes do quarto, intensificando a sensação de que algo estava errado. Enquanto tentava afastar os pensamentos perturbadores, percebi que o silêncio na casa não era verdadeiro silêncio. Havia uma espécie de zumbido sutil, como se o próprio lugar estivesse sussurrando segredos sombrios. Uma presença indescritível pairava no ar, alimentando meu desconforto. Minha mente vagava entre o desejo de esquecer o que havia acontecido e a inevitável fixação nos eventos recentes. A TV, que normalmente servia como uma distração reconfortante, tornou-se apenas um pano de fundo para meus pensamentos tumultuados. O tempo parecia se arrastar, e cada som do lado de fora do meu quarto era um lembrete constante da atmosfera tensa que pairava sobre a casa. Eu me sentia prisioneiro de uma realidade distorcida, onde as sombras adquiriam vida própria e os acontecimentos daquela noite permaneciam como cicatrizes na minha mente. Com o tempo passando e eu deitado na cama, acabei dormindo. Na madrugada, fui abruptamente acordado com minha mãe, abrindo a porta do meu quarto violentamente. Ela me puxou pelo braço com urgência, falando para sairmos da casa o mais rápido possível. Confuso e sonolento, segui minha mãe, que parecia aterrorizada. Ao sairmos do quarto, fomos recebidos por um odor nauseante que se espalhava pelo ambiente. O cheiro de podridão era tão intenso que quase podíamos saboreá-lo no ar. Baratas corriam pelas paredes como se o próprio interior da casa estivesse se contorcendo em agonia.
Enquanto fugíamos, passamos pela frente do quarto da minha mãe e lá, no batente da porta, estava a figura aterrorizante de uma velha. Ela estava toda suja, sua boca era escancarada com dentes afiados que gotejavam saliva. A figura emitia grunhidos semelhantes aos de um porco, seguidos por gritos guturais demoníacos. O horror se instalava na cena, e meus olhos não conseguiam se desviar da visão assustadora diante de mim. Finalmente, fora da casa, com o coração acelerado e a respiração ofegante, não pude conter minha aflição. Desesperado, perguntei à minha mãe o que era aquilo, e ela, com olhos ainda cheios de pavor, respondeu: "Aquilo é a desgraça." O nome ecoou como um presságio sombrio, carregando consigo o peso de algo além da compreensão humana, algo que agora se manifestava diante de nossos olhos aterrorizados. Fomos para a casa do meu avô e ficamos alguns dias lá. Eles aconselharam minha mãe a não voltar para aquela casa e a deixar tudo para trás. Alertaram que se ela retirasse algo de lá, a desgraça poderia encontrá-la. Minha mãe seguiu o conselho e vendeu a casa com tudo que continha. Na nova residência, não enfrentamos nenhum problema, mas eu e minha mãe fizemos um pacto solene. Nunca mais pronunciaríamos palavrões dentro de casa. Com essa experiência, aprendemos que algumas palavras não são apenas palavras, elas carregam consigo um peso sobrenatural. Não sabemos quando ou onde essas forças sombrias podem nos alcançar. Afinal, ao pronunciarmos essas palavras, estamos de alguma forma chamando algo do desconhecido. O tempo passou e a nova casa tornou-se um refúgio seguro. No entanto, a lembrança daquela noite assombrada persistia em nossas mentes. Mesmo em momentos de tensão, o pacto que fizemos servia como lembrete de que certas palavras, quando proferidas, podem invocar algo além da compreensão humana. A experiência deixou uma marca em nossas vidas, transformando-se em uma lição sobre respeito pelas palavras e pelas forças que podem estar ocultas por trás delas. Nunca mais ousamos desafiar o desconhecido, mantendo o silêncio como uma barreira protetora contra aquilo que, uma vez, nos trouxe terror.